Ela chamou a polícia por puro preconceito e descobriu que a mãe dele comanda o FBI. O calor daquela tarde de verão parecia derreter tudo ao redor, enquanto o dia se arrastava sob o sol escaldante. Clara, uma professora que se esforçava para mudar a vida de seus alunos, observava sua turma desconcentrada. A escola pública na periferia de uma grande cidade brasileira não era o cenário ideal. Os desafios sociais pulsavam em cada esquina, afetando a vida das crianças que ali estavam. Mas ela tinha esperanças. Ela acreditava que com amor e dedicação poderia fazer a diferença. No entanto, seus medos habitavam sua mente. A insegurança a perseguiu ao longo dos anos, a fazendo questionar seus próprios preconceitos. Quando notou Lucas, um menino de apenas 12 anos com um olhar tímido, conversando com um grupo de jovens que ela considerava suspeitos, o coração de Clara tudo um nó. Os olhares penetrantes da vizinhança, as histórias do tráfico e da violência haviam lhe ensinado que era. Enquanto esperava, seu estômago se revirava. A realidade em que vivia a fazia confrontar seus próprios julgamentos. O grupo de jovens riu alto, chacoalhando a rotina pesada do bairro. Tudo parecia um filme de suspense à sua volta. Paralelamente, ela não sabia que Lucas não estava ali para se envolver em nada ilícito, mas tentando ajudar a mãe. Mãe essa que, em uma vida dupla inconcebível para Clara, era uma heroína da Polícia Federal, infiltrada em uma operação secreta para desmantelar o crime organizado que assolava o bairro. A verdade se escondia nas sombras da noite, longe da percepção dela. Ao receber os policiais, Clara viu Lucas congelar. O menino parecia acabrunhado e triste. A polícia não demorou a se aproximar, mas ao escutar o relato da professora, um dos agentes, notando a tensão, perguntou: "Você tem certeza, professora? Esse garoto aqui é só uma criança." Clara hesitou, o peso de sua decisão grudando em sua consciência. O que ela havia feito? O que poderia ter feito em vez disso? A busca pela verdade revelou-se uma espiral de complicações. Dias depois, Clara recebeu um telefonema inesperado. A mãe de Lucas tinha interesse em recrutá-la como infiltrada em uma nova operação. Uma oportunidade para redimir seu erro, proteger o bairro e, de alguma forma, reverter o mal que causou. Mas a insegurança tomou conta novamente. Ela sabia que a linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais tênue. Arrebatada pela possibilidade de ajudar, Clara também se viu aterrorizada pelos perigos à frente. Seria ela capaz de encarar os riscos que viriam? E mais, conseguiria realmente mudar a vida de Lucas e de tantos outros sem se perder no caminho? As respostas pareciam tão nebulosas quanto o céu carregado de nuvens em um dia abafado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palavras da mãe de Lucas ecoavam na mente de Clara. Uma chance de se redimir. Mas uma sombra ainda pairava sobre seu coração. Um dia após o telefonema, Clara caminhava nervosamente até a escola, a cabeça cheia de dúvidas. O sol brilhava intensamente, mas suas mãos suavam de ansiedade. Quem ela realmente era? A professora que queria mudar vidas ou a mulher que tinha chamado a polícia sem pensar nas consequências? Pelos corredores da escola, olhares curiosos a seguiam. As crianças sussurravam entre si, murmurando sobre a professora que tinha causado aquela confusão. O ambiente estava pesado. Clara se sentia cada vez mais isolada em sua própria sala de aula. Falta de confiança, dúvidas e a imagem de Lucas, cabisbaixo diante da polícia, não saíam de sua cabeça. Logo, uma batida forte na porta a fez pular. Era a diretora. "Clara, precisamos falar. É urgente", disse ela, o rosto pálido. Clara sentiu um aperto no peito, a inquietude crescente. O que teria acontecido?
A mulher entrou, fechando a porta atrás de si. Recebemos uma notificação sobre um incidente grave. A mãe de Lucas foi encontrada. Ela. A diretora hesitou, a voz embargada. Ela foi assassinada. O mundo de Clara desmoronou em um segundo. Como assim? Ela não conseguia processar. Uma informação devastadora tomava conta do seu ser. A mãe de Lucas, a heroína que lutava para proteger o bairro, era agora uma vítima. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Sem compreender as implicações da situação, Clara se sentiu culpada, desgostosa. Se nunca tivesse chamado a polícia, se tivesse dado uma chance a Lucas. Mas a dor não parava por aí. A diretora continuou. Ela estava investigando uma rede de tráfico. Acreditam que havia um informante dentro da polícia que passou informações. Chocada, Clara sentiu um frio na barriga. O que era mais horrendo? O fato de que a mãe de Lucas havia sido morta ou que havia uma traição nas forças que deviam proteger a comunidade. A sala pareceu girar. O barulho dos alunos lá fora se tornou um manto distante, como se o mundo tivesse diminuído ao redor dela. A diretora fitou com um olhar sério. Precisamos que você fale com Lucas. Ele vai precisar de apoio. As crianças, elas precisam saber a verdade, mas, claro, com muito cuidado. Não podemos deixar o medo se espalhar. Eu não posso fazer isso, Clara respondeu, a voz tremendo. Eu sou a razão pela qual ele está passando por isso. Você terá que fazer isso. Ele precisa de você. E mais, você não sabe quem pode estar observando, insistiu a diretora. O ar ficou pesado. As palavras não apenas ressoavam como ameaças veladas, mas também traziam à tona um mar de dúvidas. O que aconteceria agora? Clara conhecia aquelas ruas, os rostos que costumavam andar por ali. Era um espaço onde ela deveria ser a defensora, mas agora tudo parecia sombrio. As consequências da sua decisão já estavam desenhadas, mas o futuro era um grande ponto de interrogação. Enquanto ia embora, o telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. A voz no outro lado da linha parecia familiar, e soube imediatamente quem era. Clara, é Lucas. Precisamos conversar. Eu sei que você não é quem a maioria pensa, mas isso não pode acabar aqui. Clara teve um nó na garganta. Ela se lembrou do olhar triste do menino, um misto de dor e medo. O que Lucas sabia? Como eles poderiam seguir em frente após tanta tragédia? As perguntas tumultuavam em sua mente, ao mesmo tempo em que um sentimento de urgência e responsabilidade tomava conta. O que mais estava escondido nesse jogo perigoso? E quem poderia ser o verdadeiro culpado por toda essa dor? Clara ouviu a voz de Lucas do outro lado da linha e sentiu um frio na barriga. O que será que ele quer dizer? Pensou, lutando contra a ansiedade que a invadia. Se eu soubesse que você tinha essa ligação, eu não teria chamado a polícia, respondeu, sua voz quase um sussurro. Não é sobre isso, Clara. Precisamos nos encontrar agora. Tem algo que você precisa saber, disse Lucas, com urgência na voz. Clara hesitou, mas o medo da possibilidade de algo ainda pior fez sua decisão ser rápida. Onde você está? Enquanto isso, o dia seguia pesado, a atmosfera carregada como se o mundo estivesse prestes a desabar. Clara olhou pela janela da sala de aula, o sol implacável torcendo seu estado emocional. As crianças lá fora corriam, despreocupadas, mas Clara não conseguia acompanhar a alegria delas. Seria um erro irreparável, mas ela já não conseguia ignorar mais a necessidade de esclarecimento. A gente se encontra na praça, em 15 minutos, Lucas disse antes de desligar. Assim que Clara se posicionou na rua, seu coração batia descompassado. Você vai enfrentar isso para ajudá-lo, lembrou a si mesma. O bairro, que antes parecia familiar, agora tinha sombras por todos os lados. Quando Clara chegou à praça, Lucas já estava lá, com o olhar perdido no chão. Ele levantou a cabeça ao notar sua presença, revelando os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Clara, eu
Eu não sei como contar isso, mas minha mãe estava prestes a desmascarar alguém muito importante. E agora, a voz de Lucas, o que você está dizendo? Clara estava desesperada. A gravidade da situação a envolvia como uma tempestade. Ela descobriu que havia um informante na polícia, um traidor. E antes que ela pudesse revelar isso, ela foi morta. Mas eu encontrei algo. Lucas puxou um pequeno USB de seu bolso. Isso pode ser a chave. Ela gravou tudo. A tensão cortava o ar. O que você quer dizer com tudo? Clara não tinha certeza se estava pronta para ouvir o que viria. Provas sobre os policiais corruptos, talvez até sobre quem causou a morte dela. Lucas disse, tremendo: se esse vídeo for visto, pode acabar com a gangue e até com os policiais envolvidos. Mas eles vão querer nos silenciar. Meu Deus, Lucas, temos que levar isso para a polícia. Clara exclamou. Mas Lucas balançou a cabeça. Não, você não entende. A própria polícia pode estar envolvida. Eles não podem ser de confiança, Clara. Minha mãe sabia disso. A fúria e a dor misturadas em sua voz eram palpáveis. Clara sentiu um nó na garganta. O peso da responsabilidade bateu com força. E agora? O que faremos? Pensou enquanto o olhar de Lucas se perdia no horizonte, como se estivesse buscando ajuda em algum lugar distante. A tensão foi interrompida por um grito vindo de uma viela próxima. Como reflexo, ambos se viraram e o que viram deixou Clara em choque. Um homem encapuzado saiu da sombra e começou a correr em direção a eles. O coração de Clara disparou. O que aquele homem queria? A praça, antes vibrante, agora parecia um campo de batalha. Os risos de crianças transformados em eco distante. Lucas, corre! Clara gritou, puxando o menino. Mas era tarde demais. O homem disparou e Clara sentiu algo quente atingir seu ombro. A dor foi aguda, e antes que pudesse compreender, tudo estava em um turbilhão. A praça se encheu de gritos, mas Clara estava em um universo paralelo. Ela olhou para Lucas, que estava paralisado. Então tudo escureceu. As últimas palavras dela ecoaram em sua mente. O que agora? E a resposta parecia escorregar entre os dedos dela, enquanto as sombras engoliam sua visão. O mundo se desfez em uma espiral de sentimentos. O que esperava por ela quando acordasse? E Lucas, o que aconteceria com ele? O segredo que ela acabou de descobrir agora poderia mudar tudo mais uma vez. E se o informante na polícia fosse mais próximo do que imaginavam? Clara sentiu a luz do dia se esvaindo à medida que a dor no ombro se intensificava. Era uma ardência aguda que a tirava da confusão. Ela lutou contra a escuridão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O grito de Lucas ressoava em sua mente, mas tudo estava embaçado. Quando a consciência começou a voltar, ela percebeu que estava no chão. A praça agora parecia um campo de batalha. As risadas infantis, agora silenciadas pelo terror, deixaram um vazio ensurdecedor. Lucas estava de joelhos ao seu lado. Seu olhar era um misto de pânico e desespero. Clara, fique comigo, ele implorou, a voz embargada. E rompeu em lágrimas. Um garoto tão jovem sendo forçado a enfrentar a brutalidade do mundo. Estou aqui, Lucas. Estou aqui, ela respondeu. Mas sabia que suas palavras eram apenas um eco comparado ao tumulto que envolvia a praça. O homem encapuzado havia desaparecido na multidão, mas o estrago já estava feito. Clara precisava de respostas. O que estava acontecendo? Assim que conseguiu se levantar, uma nova figura surgiu da multidão. Um outro homem vestindo um terno escuro, que transparecia uma calma assustadora. Ele se aproximou, o olhar fixo em Clara, e antes que pudesse se recuperar completamente, ele disse: "Você não deveria ter se intrometido, professora." Sua voz era suave, mas havia uma ameaça latente que a fez gelar. "Quem é você?" Clara perguntou, tentando encontrar bravura. "O que você quer?" "Me chame de Sam. Estou aqui porque meu interesse se cruzou com sua curiosidade. A morte da mãe de Lucas não foi um acaso. Sabe o motivo, não sabe?" As palavras dele a atingiram como um soco no estômago.
Como ele sabia? Clara sentiu o rosto quente de vergonha e mortal medo. Eu não tenho nada a ver com isso, ela balbuciou. Mas suas intenções agora pareciam tão fracas diante da verdade. O que ela tinha realmente feito ao chamar a polícia? É o que todos dizem, até serem confrontados com a verdade, ele disse, inclinando-se para mais perto. O problema é que às vezes a verdade se disfarça. Não posso te proteger se você não entender o que está acontecendo. Ele fez uma pausa. Lucas, ele não é apenas um menino. Ele sabe mais do que aparenta. E você também sabe. Nesse instante, Clara sentiu a realidade balançar sob seus pés. O que quer que Sam estivesse insinuando a deixava apavorada. O menino que ela pensava ser apenas uma vítima estava no meio de um jogo muito maior. Você não quer que ele se envolva, querida professora, mas ele precisa de você. E você precisa dele. Amanhã, você receberá uma visita. Pense bem antes de decidir o que fazer. Com um último olhar intenso, Sam desapareceu entre a multidão, como se nunca tivesse estado lá. Lucas a fitava, confuso. Clara, o que ele quis dizer? O que está acontecendo? O olhar perdido do garoto se fixou nela, um espelho de todas as suas inseguranças. Clara respirou fundo, seu coração martelando no peito. Eu não sei, Lucas, mas precisamos entender tudo isso juntos. E nesse momento, uma nova determinação germinou nela, mesmo diante do caos que envolvia suas vidas. Mas dentro dela, outra preocupação crescia. E se Lucas fosse parte do que Sam sugeria? O que ela realmente sabia sobre o garoto que pensou conhecer? O passado dele, o da mãe e até o seu, tudo poderia ser uma teia de mentiras. A dúvida cerrava seu coração. Enquanto caminhavam para longe, Clara olhou para o céu, onde nuvens escuras se acumulavam mais uma vez, como se o universo estivesse conspirando contra eles. O que deveríamos fazer agora? Perguntou Lucas, a inocência ainda brilhando em seu olhar. E agora, o que mais ela teria que perder? Clara já não tinha certeza, mas a sensação de estar à beira de algo terrível a fazia tremer. O futuro era incerto, como nuvens que previam tempestades. Onde tudo isso levaria? E se Lucas, que parecia uma criança perdida, fosse a chave para desvelar segredos mais profundos do que ela podia imaginar? O peso da escolha pairava em suas mentes, como um eco distante que gritava: cuidado, você pode se arrepender. Clara sentiu a luz do dia se esvaindo à medida que a dor no ombro se intensificava. Era uma ardência aguda que a tirava da confusão. Ela lutou contra a escuridão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O grito de Lucas ressoava em sua mente, mas tudo estava embaçado. Quando a consciência começou a voltar, ela percebeu que estava no chão. A praça agora parecia um campo de batalha. As risadas infantis, agora silenciadas pelo terror, deixaram um vazio ensurdecedor. Lucas estava de joelhos ao seu lado. Seu olhar era um misto de pânico e desespero. Clara, fique comigo, ele implorou. A voz embargada. E rompeu em lágrimas, um garoto tão jovem sendo forçado a enfrentar a brutalidade do mundo. Estou aqui, Lucas, estou aqui, ela respondeu. Mas sabia que suas palavras eram apenas um eco comparado ao tumulto que envolvia a praça. O homem encapuzado havia desaparecido na multidão, mas o estrago já estava feito. Clara precisava de respostas. O que estava acontecendo? Ela se levantou, ainda tonta, mas determinada a entender. Neste momento, um grupo de pessoas começou a se aglomerar ao redor. A curiosidade misturada com medo era palpável. Clara viu rostos conhecidos, mas também estranhos. As vozes subiam como um coro descontrolado. A tensão no ar cortava como uma faca. Foi tiro? O que aconteceu? Cochichavam. Vocês não viram? O homem, ele atirou na professora, ouviu alguém dizer. O murmúrio crescia, os olhares se voltando para ela. Clara sentiu o peso do julgamento de toda a comunidade. E então, a comoção foi interrompida pela sirene da polícia que soava ao fundo. Os olhos de Clara se arregalaram.
Ela sabia que qualquer envolvimento agora poderia acabar mal. O que ela havia feito ao chamar a polícia antes? Quando os primeiros policiais chegaram, a tensão explodiu. Clara, você tá bem? Um dos agentes se aproximou, mas Clara não sabia se podia confiar. As palavras da Sam ecoavam em sua mente. A própria polícia pode estar envolvida. Não se aproximem, Lucas gritou, levantando-se, seu olhar agora intenso e desafiador. Vocês não podem nos proteger. Os policiais trocaram olhares confusos. Clara sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo com Lucas? Uma mudança dentro dele. Ele parecia diferente, mais forte, mais maduro. Lucas, calma, eles estão aqui para nos ajudar. Clara tentou segurar o braço dele, mas ele se afastou. Não, Clara, eles são todos iguais, todos. As palavras dele eram como um grito de desespero. Ela não compreendia. Nesse momento, do meio da aglomeração, apareceu outra figura. Uma mulher bela, de cabelos escuros e uma presença imponente. Clara a reconheceu instantaneamente. Era Maria, a mãe de Lucas. Ela estava viva. O choque a atingiu como um raio. Clara mal conseguia entender. Lucas, me escute, Maria disse, sua voz firme, mas com um toque de urgência. Não confie neles. Estão tentando nos derrubar. Os policiais se entreolharam incrédulos. Clara sentiu a cabeça girar. Como ela poderia estar ali? Lembrou-se das palavras da diretora sobre a mãe de Lucas, sobre o assassinato. Mas ali estava ela, put together, irradiando determinação. Você não pode estar aqui. Você deveria estar... Lucas começou, mas Maria a interrompeu. Eles mentiram para você, Clara. A morte foi uma farsa. Foi tudo encenação para cobrir algo muito maior. A verdade está longe de ser o que parece. Com isso, Maria virou-se para o grupo de policiais, o olhar ardendo. Vocês são todos cúmplices, sabem de tudo e querem silenciar a verdade. O ar ficou elétrico. As sementes de desconfiança plantadas por tanta dor começaram a florir. Clara olhou para Lucas. Ele parecia mais confiante, como se as palavras de sua mãe tivessem reacendido uma chama dentro dele. Mas o que isso significava para o que estavam vivendo? Antes que pudesse processar tudo, o caos se instalou. Um grito cortante surgiu, e Clara voltou o olhar, apenas para ver mais homens encapuzados correndo em direção a eles. O que estava acontecendo? A pressão da revelação a fazia sufocar. Corre, Clara! Lucas gritou, puxando-a, enquanto Maria se preparava para enfrentar os invasores. Era um acto de coragem. Clara hesitou um segundo, a mente em frangalhos, mas a necessidade de sobreviver, a vontade de entender todos aqueles segredos, a impulsionou. A perca de sua própria identidade a atingia como uma onda, e enquanto corriam, um pensamento aflitivo a paralisou. O que mais estavam escondendo? O que mais estava por trás daquela mentira? Com uma mistura de pânico e adrenalina, Clara e Lucas se viraram para o futuro incerto que os aguardava, sem saber que a verdade estava prestes a desabar sobre eles como uma tempestade avassaladora. E a grande pergunta ressoava ao fundo. Quem eram realmente as pessoas em quem haviam confiado? Que segredos ainda se escondiam nas sombras? Clara e Lucas corriam pela praça, com o som de gritos e sirenes ecoando pelas ruas. A adrenalina pulsava em suas veias. A sensação de perigo iminente envolvia tudo ao seu redor. Mas não havia tempo para pensar. Eles precisavam escapar. No entanto, a imagem de Maria, com seu olhar determinado, seguia fresca em suas memórias. Temos que nos esconder, Lucas gritou, puxando Clara em direção a um beco estreito. O rapaz estava visivelmente abalado. Suas mãos tremiam enquanto mantinha o olhar alerta, buscando possíveis ameaças. Ela mal podia acreditar no que havia acontecido. Maria estava viva, e todos os segredos que cercavam a morte dela agora ficavam ainda mais confusos. Enquanto correndo, Clara não podia evitar que sua mente vagasse. O que Maria sabia? Como pôde se infiltrar na vida deles? O peso do que Sam dissera ainda estava fresco em sua mente. A morte foi uma farsa. O que isso significava para tudo que eles tinham vivido até agora?
Clara se perguntava se deveria confiar em Maria ou se também ela fazia parte de um jogo bizarro que ia muito além de sua compreensão. Eles viraram a esquina e entraram em uma rua menos iluminada. O coração de Clara batia acelerado. Ela sentiu uma pontada no peito. Por que estamos nos escondendo? Se a sua mãe estava viva o tempo todo, começou a dizer, mas Lucas a interrompeu. Clara, pode não ser o que você pensa. Ela pode estar em perigo. E se os homens que a atacaram a encontrarem de novo, ela pode não sobreviver. O medo na voz de Lucas a fez estremecer. Sem aviso, ouviu barulhos de passos rápidos atrás deles. Era um sinal claro de que não estavam sozinhos. Rápido, vamos para aquele armazém! Clara gritou, puxando Lucas para um edifício abandonado que estava logo ali. Ao entrar, ela puxou a porta e a fechou lentamente, mantendo silêncio. Estava escuro e empoeirado. As sombras pareciam dançar nas paredes. Enquanto tentavam se acostumar à escuridão, ouviram algo desabar em algum lugar. Lucas se encolheu, colando-se perto de Clara como se ela fosse um escudo. "Cuidado!" ele sussurrou, a voz tremendo. O ambiente era opressivo, como se o lugar estivesse respirando ao redor deles, esperando algo acontecer. De repente, um estalo quebrou o silêncio. Clara se virou rapidamente e viu uma luz surgindo na entrada do armazém. Era um dos homens encapuzados, parado na porta com uma expressão que fazia o coração dela gelar. Achou que poderia fugir tão facilmente? Sua voz tinha um tom sombrio, e ele avançou lentamente como um predador sobre sua presa. "Lucas, corre!" gritou Clara, consciente de que não poderia deixar o menino para trás. Mas antes que pudesse se mover, outra figura surgiu pelo fundo do armazém. Era Maria, com um olhar fixo e a respiração pesada. "Fiquem atrás de mim", ela ordenou. "Você não deveria estar aqui." Clara começou a protestar, mas Maria não a deixou terminar. "Silêncio, isso é muito maior do que você imagina. A vida de vocês está em risco." A tensão no ar era palpável, e Clara sentiu um calafrio percorrer suas costas. "Mas você nos disse que você estava morta." Lucas quase gritou, a incredulidade estampada em seu rosto. "Eu fui forçada a encenar a minha morte. Eles estão atrás de mim, e por tabela, atrás de vocês também." Os olhos de Maria brilhavam de uma determinação feroz. "E há algo que vocês precisam saber. O informante, ele está mais perto do que pensam." Nesse momento, o homem encapuzado avançou rapidamente em direção a Maria, e em um movimento instintivo, Clara se atirou entre eles. O tempo pareceu parar. A fração de segundo em que tudo aconteceu fez a realidade girar. Uma explosão de luz e o barulho de vidro quebrando preencheu o ar. Foi então que ela viu. O homem estava prestes a fazer algo horrível, quando uma lâmina cortante se destacou em sua mão, um reflexo do que ele pretendia. Mas antes que pudesse reagir, Maria avançou, e a cena se desenrolou em câmera lenta. Clara ainda estava paralisada, o choque a mantendo presa ao chão. Foi então que tudo virou de cabeça para baixo. Como um truque de mágica terrível, a luz da lâmina refratou sobre o rosto de Maria, e então, sem aviso, ela puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo no formato de um controle remoto. Um clique, e em um instante, uma explosão ecoou, e Clara se deu conta. A verdadeira natureza de Maria estava para ser revelada. Lucas e Clara foram jogados para o chão com o impacto. A fumaça começou a se espalhar pelo ar. E a última visão de Clara foi a expressão de Maria, uma mistura de alívio e determinação. O tempo pareceu desacelerar novamente. Clara sentiu o gosto do metal na boca. E uma única pergunta estourou em sua mente. Quem era realmente Maria? E o que estava a pé? Quando a poeira começou a assentar, um pensamento aterrorizante passou pela cabeça de Clara. E se ela não fosse a heroína que imaginava? A fumaça obscurecia o que restava na sala, mas a verdade já estava prestes a se desvelar. O que mais poderia mudar a vida dela para sempre? Clara piscou, tentando recuperar a lucidez. A fumaça se dissipava lentamente,
mas a cena que se desenrolava diante dela era como um pesadelo à luz do dia. Maria, com um olhar determinado e feroz, encarava o homem encapuzado, enquanto Lucas, ainda em choque, se encolhia atrás dela. O ar estava denso e cada segundo parecia se esticar como um fio prestes a se romper. "Vocês não sabem o que estão fazendo", o homem gritou, a raiva transparecendo em sua voz. Ele hesitou, olhando para a derrubada de um lado e o medo crescente no outro. O clima era de tensão. Clara mal podia acreditar no que via. Tudo o que acreditava estava prestes a se desmoronar. "Eu não vou deixar você machucar meus filhos", Maria gritou com uma firmeza que ressonava por todo o ar poluído. Mas Clara sentiu um arrepio. "Filhos?" Por um instante, a atenção de Clara se desviou. "Como assim, filhos?" Ela viu o olhar de Maria mudar, uma fraqueza passando rapidamente por seu rosto. O encapuzado avançou e Maria se posicionou à frente de Lucas, protegendo-o como uma leoa com seu filhote. Um grito cortante ecoou ao redor, e então, em um movimento rápido, o homem sacou uma arma. O coração de Clara parou. "Não!" ela gritou, mas era tarde demais. Um disparo ecoou, e o estrondo reverberou na estrutura do armazém. A visão toda se transformou em um borrão. Clara tentou se mover, mas sentiu seus pés cravados no chão. Maria caiu em um instante, a expressão de determinação se transformando em dor e surpresa. O tempo parou, o mundo à sua volta desapareceu em um silêncio isolante. Clara viu o corpo de Maria no chão, e a realidade a atingiu como um soco no estômago. "Não, não, não!" Lucas gritou, seu desespero retumbando nas paredes do armazém. Ele se lançou em direção à mãe, os olhos cheios de lágrimas. O encapuzado hesitou, aparentemente chocado pela gravidade da situação. Clara respirou fundo e se movia como um robô. Uma parte dela querendo correr, outra querendo ficar. "Maria, acorde!" ela gritou, enquanto se arrastava em direção ao corpo caído. Os segredos que ela havia escondido, a verdade sobre a morte, e agora tudo parecia ter perdido sentido. Com dificuldade, Clara se ajoelhou ao lado de Maria. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. A cor da blusa manchada sob o corpo dela se espalhava como uma flor negra em plena luz do dia. "Por favor, você não pode ir embora", Clara implorou com a voz embargada. Nesse instante, algo suave tocou sua mão. Era Lucas, tremendo, ainda em choque. Quando Clara olhou para ele, notou o brilho súbito nos olhos do menino. Ele estava mais alerta do que nunca. "Clara, ela não está morta", Lucas disse, o nervosismo substituído por um foco intenso. "Ela não pode estar. Ela falou para mim." "Lucas, ela..." Clara começou a protestar, mas ele não a deixou continuar. "Quando a gente estava no meio de tudo isso, eu ouvi a verdade. Ela não é quem diz ser. Ela é uma agente infiltrada, Clara. A grande questão é que ela sabia que seria atacada, mas não poderia deixar a gente ser envolvido nisso. Olha, ele puxou de novo um pequeno dispositivo do bolso. Um botão laranja estava exposto. Ela me entregou isso. Me disse para usar se algo acontecer." Clara ficou em silêncio. Um nó se formou em sua garganta. Aquela pequena peça de tecnologia podia ser a chave de tudo. O peso da verdade começou a se acumular entre elas, e as revelações que haviam se escondido nas sombras agora ressoavam como um trovão. "Você sabe o que isso significa?" perguntou ele, os olhos transbordando de medo. "Isso pode salvar a gente?" Clara sentiu um calafrio correr por sua espinha. O que mais eles não sabiam? Mas antes que Lucas pudesse responder, um grito cortou o ar novamente. Era o homem encapuzado. Ele parecia não saber o que fazer. Ele olhava angustiado para Maria e para o dispositivo que Clara segurava. A tensão explodiu na sala. Não era para ser assim", disse ele, confessando. Então, antes que Clara pudesse processar o que estava acontecendo, o homem disparou mais uma vez. E tudo ficou em câmera lenta. A bala se dirigiu em direção a eles. Clara sentiu a adrenalina correr como uma onda fervente. E num movimento defensivo instintivo, ela se lançou na frente de Lucas.
E justo quando tudo parecia pronto para um final trágico, o tempo parou novamente. E então, um estrondo, uma explosão de luz envolveu tudo ao redor. E Clara não sabia mais o que estava acontecendo. Havia gritos misturados com a fumaça, mas mesmo assim, uma nova verdade começou a se revelar em meio à escuridão. Uma verdade que mudaria tudo mais uma vez. Clara então percebeu que o que estavam prestes a enfrentar era apenas o início de uma tempestade muito maior e que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais estava escondido? A adrenalina ainda pulsava, mas agora tudo o que ela queria saber era quem de fato era Maria e o que havia por trás daquela operação secreta que agora parecia engalfinhar suas vidas de uma forma mortal. Clara piscou, lutando para ficar acordada. A fumaça espessa tornava difícil enxergar, mas as vozes ainda ecoavam. Lembrou-se da expressão de Lucas, seu olhar cheio de medo e determinação. E naquele instante, tudo parecia estar em câmera lenta. Um estrondo ecoou pela sala e Clara se forçou a se levantar. O encapuzado estava no chão, atordoado, mas o susto passou logo. Ele se levantou, sangue escorrendo da boca. "Vocês vão me pagar por isso", gritou ele, ainda furioso. E sem hesitar, mirou novamente. Clara sentiu o frio do pânico a envolver. "Não!" O que foi a última coisa que ela conseguiu murmurar antes que uma figura familiar aparecesse na porta. Era Samuel. Ele era o último que ela esperava ver ali. O que ele estava fazendo naquele lugar? O coração dela disparou. "Samuel!" Clara gritou, percebendo que a realidade dela já havia se tornado uma montanha-russa de emoções. "Você precisa ajudar. Ele está..." Mas Samuel não olhou para Clara. Ele tinha os olhos fixos no homem encapuzado. E naquele breve olhar, algo se desenrolou. "Você não pode nos atrapalhar isso", Samuel falou com uma calmaria perturbadora. O homem encapuzado congelou, os olhos tentando entender. "Como você? Você está envolvido?" O encapuzado parecia ter despertado de um transe. O pânico tomou conta dele, e numa fração de segundo ele começou a recuar. "Você não pode me tirar disso." Os olhos de Clara se arregalaram. Samuel? Ele era um deles? Clara não sabia como reagir. Sentiu uma faca atravessando seu coração, ao ver alguém em quem confiava se revelar como parte da confusão. "Lucas!" gritou ela, tentando chamar a atenção do menino, que também olhava confuso. "Corra, temos que sair daqui." Samuel deu um passo à frente. "Não, Clara, não faça isso. Você não consegue ver que isso tudo é um grande jogo. Você está no meio de algo muito maior." E ao dizer isso, ele olhou fixamente para o encapuzado. "O que você acha que vai acontecer agora?" O encapuzado, percebendo que estava encurralado, puxou algo de dentro de seu casaco. "Não se aproximem. Se eu morrer, vocês também vão se arrepender." A tensão no ar era palpável. Clara sentiu o coração afundar. O que diabos estava acontecendo? De repente, um puxão no braço a fez voltar ao presente. Lucas. Ele estava desesperado, a mão segurando o pequeno dispositivo. "Clara, nós podemos usar isso. Vamos sentar e analisar antes que seja tarde demais." Mas a frase de Lucas foi interrompida por uma explosão de risadas do homem encapuzado. Ele estava prestes a disparar mais uma vez. "Vocês realmente acham que podem escapar? Isso tudo é apenas um jogo para mim. Eu sempre estive um passo à frente de vocês." O pavor atingiu. O que ele queria dizer com isso? "Samuel, o que você fez? O que você escondeu de nós?" Clara quase gritou. Ele não respondeu, apenas olhou para o encapuzado, um brilho profundo em seus olhos. Então, tudo aconteceu de uma vez. Samuel deu um passo à frente, uma explosão ecoou, e em um movimento brusco, um objeto voou em direção ao encapuzado, derrubando-o. A cena que se seguiu foi um turbilhão de vozes, gritos e caos. A certeza de que seu mundo tinha virado de cabeça para baixo a atingiu como um soco no estômago. Clara olhou para Lucas, que estava petrificado, e percebeu que mais segredos estavam prestes a ser revelados. Samuel não estava ali para ajudar. A mente dela girava como um carrossel.
O que havia acontecendo realmente? Qual o verdadeiro papel de Samuel? Agora escutem, proclamou Samuel, os olhos ardendo. O que estava em jogo aqui é muito maior do que vocês imaginam. E agora, o que vocês farão? Sua voz ecoou pela sala, e Clara sentiu que havia algo mais obscuro prestes a ser desvendado. As sombras dançavam em volta deles e a incerteza encheu o ar pesado. Entre os rumores de fumaça, um novo caminho se abria. E o que Clara realmente sabia sobre quem estava ao seu lado? O terror tomou conta, mas ali, naquela sala de desespero, um novo mistério surgia. O que mais estava por trás da fachada de confiança? E com essa revelação avassaladora, como poderiam enfrentar o que estava por vir? Clara piscou, lutando para recuperar o foco. A fumaça começava a se dissipar, mas as vozes em sua volta permaneciam confusas. A pressão em seu peito era sufocante. Ela sabia que algo estava prestes a se revelar, algo que mudaria tudo. O encapuzado estava caído e Samuel agora tinha controle da situação. Você não pode escapar de mim, Samuel, o encapuzado gritou, sua voz carregada de desprezo. O olhar de Samuel era intenso, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ele planejou. Você nunca entendeu a profundidade do que está acontecendo, Samuel respondeu, sua voz calma. Clara sentiu um frio na barriga. O que ele queria dizer com isso? Lucas estava parado ao lado dela, pálido como um fantasma. Estava tudo confuso. De repente, uma passagem secreta da realidade começou a se abrir bem diante de seus olhos. E então, antes que pudesse absorver tudo, o encapuzado se levantou com uma agilidade surpreendente. Ele não estava acabado. Você pensa que pode me controlar, mas eu sei mais do que você imagina. E hoje, a verdade vai ser revelada. Calem-se! Clara gritou, mas sua voz foi abafada pelo barulho crescente e caótico da situação. O que estava acontecendo? Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Nesse momento, um tiro ecoou. Um estrondo que cortou a tensão no ar como uma faca. O som fez todos congelarem. Clara sentiu seu coração disparar. A expressão em Lucas mudou instantaneamente. Medo e determinação misturados. Ele olhou para ela nos olhos, buscando alguma resposta. Samuel não se moveu, apenas encarou o encapuzado. Você realmente não se lembra de nada, não é? Disse Samuel com um sorriso frio. Clara franziu a testa, sem entender. O que estava acontecendo ali? Então o encapuzado começou a rir, uma risada que parecia ecoar na eternidade. Você ainda não se deu conta, Samuel. Eu sou sua sombra, e você sempre foi o brinquedo em minhas mãos. Clara encarou Samuel, confusa. O que ele quer dizer com isso? Samuel, você conhece esse homem? Longa história, Clara, muito longa. Mas a resposta dele não a acalmou. Os dois homens estavam no meio de um jogo que ela não compreendia, e Lucas estava em perigo. Samuel, por favor, o que está acontecendo? A agonia em sua voz era evidente. Ela queria entender, precisava saber a verdade por trás de toda aquela confusão. Você vai descobrir, agora mais do que nunca, o encapuzado disse, seus olhos brilhando com uma revelação sombria. Maria sempre foi o seu ponto fraco. Clara ficou sem palavras. Lembrou-se da mãe de Lucas, da maneira como a morte dela parecia tão distante. Mas como isso poderia estar conectado? O que você sabe sobre Maria? Perguntou, o coração acelerando. Ele sorriu e a expressão era maldosa. Ela não morreu, Clara. Ela é parte da operação. A informação que você tanto busca está com ela. E se você não souber onde procurar, tudo acabará aqui. A mão de Lucas tremia, mas ele segurou firme o dispositivo, como se isso fosse sua única salvação. Eu não vou deixar você, gritou ele com fervor, sua voz cortante no ar. Nós sabemos quem você realmente é. A cena que se desenrolava, a mistura de emoções, desespero, ódio e fervor, tudo estava prestes a sobrecarregar Clara. E quando ela pensou que as coisas não poderiam ficar mais complicadas,
O que aconteceu em seguida fez seu mundo desmoronar de vez. Uma explosão inesperada fez as paredes do armazém tremerem, e Clara sentiu que a terra estava se movendo. A porta principal se estourou e uma luz intensa invadiu o espaço. Ela olhou para os lados, e no meio da fumaça, uma figura alta e imponente entrou. Enquanto a luz iluminava seu rosto, ela reconheceu a última pessoa que esperava ver. Era Maria, mas havia algo diferente nela. Chegou a hora de encerrar essa história de uma vez por todas, Maria declarou, seu olhar fixo em Samuel. O jogo acabou, irmão. Os olhos de Samuel se alargaram. Hesitação e traição começaram a se misturar em sua expressão, e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Irmão? O que você está dizendo, Maria? Isso não pode ser. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Tudo o que Clara acreditava, a lealdade à mãe, ao menino, a verdade, parecia desmoronar. E enquanto o ar começava a ficar pesado com a revelação, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente é Maria e qual é seu verdadeiro papel nesse jogo de mentiras? Ela ainda não sabia, mas tinha certeza de que isso mudaria tudo mais uma vez. E dentro dela, a esperança começava a se misturar com o receio de que as respostas poderiam ser ainda mais devastadoras do que a própria dor que estavam enfrentando. O futuro estava mais nebuloso do que nunca. Enquanto a fumaça se dissipava, Clara fitou Maria, a mulher que não deveria estar ali. Lucas olhou para a mãe, seu coração despedaçado, e Clara sentiu um nó na garganta apertar. A realidade estava muito além do que podiam suportar. Eu não posso acreditar que você está viva, Lucas gritou, suas palavras misturadas entre raiva e alívio. Por que não nos contou? Porque eu precisava manter vocês seguros, Maria respondeu. A tristeza em seu olhar era palpável. Havia muito em jogo. E Samuel, você devia saber que ele não era quem parecia. Samuel? Clara se virou para ele, a desesperança e a raiva colidindo em seu peito. O que você tem a dizer, Samuel? Eu fiz o que precisava para proteger vocês, ele balbuciou, o olhar nervoso. Mas eu nunca quis que isso fosse assim. Tanta mentira e manipulação. Clara resmungou, a dor latejando em seu coração. E agora, o que faremos com tudo isso? O encapuzado, ainda prostrado no chão, observava a cena, com um sorriso sombrio em seu rosto. Vocês acham que vão sair dessa? Ainda não acabou. Sua risada ecoou, trazendo uma nova onda de medo. Maria se posicionou na frente de Lucas, uma leoa protegendo seu filhote. Vai ser você quem não sairá daqui, ela afirmou, um fogo ardente em seus olhos. Clara percebeu que Maria não era apenas uma mãe, mas uma guerreira. Samuel fez um movimento rápido, a mão indo em direção ao dispositivo que Lucas segurava. Não! Clara gritou, mas era tarde demais. Samuel pegou o controle, mas duvidou. Precisamos resolver isso de uma vez por todas. Cuidado! Lucas rosnou, mas a tensão já estava no ar. A desconfiança entre eles era palpável, e Clara precisava fazer uma escolha. No turbilhão, a mente de Clara girava. Então, sem pensar, levantou o dispositivo e gritou: Vamos acabar com isso agora. Com um clique do botão, uma onda de luz preencheu o ambiente. E antes que qualquer um pudesse entender, a sala transformou-se em um caos ensurdecedor. O tempo parecia parar por um momento e, em seguida, tudo explodiu em cores e fumaça. Clara sentiu a pressão no peito diminuir. Quando a situação finalmente se acalmou, ela se encontrou caída, com Lucas ao seu lado. O encapuzado estava imerso em escuridão, enquanto Maria e Samuel se encaravam, cheios de um misto de raiva e confusão. Termina aqui, Maria disse, seu olhar fixo em Samuel. Você não pode mais nos controlar. A revelação estava ali, na ponta da língua. E Clara sentiu que a verdade finalmente iria se desvelar. Mas a pergunta que ficou borbulhando no ar era: será que a verdade traria paz ou mais dor? Depois de um silêncio mortal, Maria respirou fundo e, olhando para Lucas, tomou uma decisão.
Vamos sair daqui. A verdade é poderosa, mas nós temos que ser mais poderosos ainda. Lucas, com um brilho renovado no olhar, respondeu: Vamos juntos. Nunca mais vou fugir da verdade. Enquanto caminhavam em direção à saída, Clara percebeu que, mesmo em meio a tanta dor, havia um fio de esperança se formando entre eles. Eles tinham que se apoiar uns nos outros. E naquele momento, enquanto a luz do sol atravessava as nuvens, Clara sabia que, independentemente do que aconteceria, eles enfrentariam. Mas os olhos do encapuzado, mesmo de longe, pareciam prometer que aquilo não terminaria assim. O jogo ainda não acabara. O que mais estava escondido nas sombras? Agora que você chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias que estão por vir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Eu quero ver você inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Me conta o que você achou e quais as suas apostas para os próximos episódios. E mais importante, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não perca tempo. Este é o momento para Most.